Salve, salve, galera! 7 anos de Alemanha. Não são 7 dias, não são 7 meses, são 7 anos. No último dia 8 de outubro, agora de 2022, eu completei 7 anos aqui na Alemanha. A primeira palavra que me vem à cabeça é superação. Esse é um vídeo onde eu vou ter que falar um pouco mais de mim. Geralmente eu não gosto de ficar falando muito de mim, mas eu acho importante para ilustrar, para poder descrever um pouco da minha caminhada, um pouco das coisas, dos desafios, das coisas que eu superei para você que está me assistindo, para você que é novo ou nova aqui no canal. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu estou muito feliz. É um momento assim onde eu vejo que eu estou muito maduro, eu amadureci bastante, eu aprendi bastante. Eu levei muita porrada aqui na Alemanha, tive que me superar diversas vezes. Eu acho que se você pensa primeiramente em mudar de país, o primeiro pensamento que você deve ter é que você vai voltar alguns passos atrás para poder progredir, para poder ir para frente. E eu acho que isso aconteceu na minha vida. Eu estava num momento excelente da minha carreira, excelente da minha vida no Brasil. Já tinha meu apartamento próprio, já tinha meu carro, tinha minha moto. Morava em Curitiba, fazia o que eu queria. Minha vida estava tranquila, eu estava num momento onde eu estava na zona de conforto literalmente, um bom salário. Só que eu queria mais, eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, eu queria ter tido a oportunidade de vivenciar o que eu vivi até hoje morando na Alemanha. Eu queria conhecer uma nova cultura, eu queria conhecer novos países, morar em um outro país, me sentir constantemente desafiado e ter me mudado para a Alemanha me trouxe isso. Para quem está chegando agora no canal, vou tentar resumir rapidamente. Minha história, basicamente, que eu queria morar fora. Já tinha um plano de morar na Austrália, já tinha tirado o visto para morar na Austrália. Conheci a minha atual esposa, na época, namorada, na Noruega, que é alemã. Achei um visto para procurar emprego. Então, um visto que te dá direito a ficar 6 meses na Alemanha, senão você não consegue, se você não conseguir um emprego, pé na bunda, volta para casa. Aí, num período de 4 meses, eu consegui aprender o idioma, consegui falar alemão o suficiente para fazer uma entrevista de emprego. Então eu acho que a primeira superação de quem chega, de quem pretende morar num novo país, principalmente esse país sendo a Alemanha, o maior desafio é o idioma. Então aprender o idioma é fundamental. Aprender o idioma abriu portas para mim que eu jamais sabia que existiam. Então, e eu sou muito, muito grato por ter tido a oportunidade e também essa mentalidade, esse mindset de chegar na Alemanha e falar: não, eu quero falar o idioma de quem mora aqui, eu quero falar o idioma local, eu não quero ficar tendo que me comunicar em inglês, ter que perguntar se as pessoas falam inglês, eu quero entender, ser entendido como um alemão é entendido, como um alemão entende as coisas. Então, esse é o primeiro passo fundamental para você se integrar, né? O idioma, ele te leva a um outro nível de entendimento, não só do próprio idioma em si, mas também da cultura, mas também da vivência, mas também da forma como o povo que fala aquele idioma pensa. É como se você conseguisse entrar dentro da mente das pessoas, dentro do coração das pessoas, dentro da alma das pessoas, entender realmente o que tem ali dentro, em que elas acreditam, no que elas se baseiam, qual que é a perspectiva delas de mundo. Então, realmente aprender o idioma foi algo, para mim, muito desafiador, ainda é. Eu não acho, embora eu fale alemão fluente, eu estou longe de ser nativo, então esse desafio de melhorar permanentemente, de aprender sempre, continua, mesmo morando aqui há tanto tempo. E depois a questão de se integrar. Então, eu acho que o fato de eu ter conseguido o emprego na minha área, então vir com esse pensamento: não, eu quero um emprego na minha área, eu quero simplesmente continuar fazendo aqui na Alemanha o que eu já fazia quando eu morava no Brasil, que no caso era consultor de TI. Então foi assim que eu vim para a Alemanha. Foi um caminho longo também no Brasil até eu chegar numa posição boa, numa posição interessante que me trouxe até aqui. E eu acho que a segunda palavra é evolução. Eu evoluí bastante como ser humano, como profissional,
como homem, como marido, ao longo desses últimos anos aqui na Alemanha. E hoje eu posso dizer o seguinte: existem coisas que a gente só entende, que a gente só aprende, que a gente só sabe quando a gente mora fora do nosso país. E ter morado aqui na Alemanha por 7 anos, né, estar morando aqui por 7 anos, me trouxe uma vivência, uma experiência muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente 50 países dos 60, né? Eu saí do Brasil conhecendo 10, hoje eu conheço quase 60 países, então é uma experiência indescritível, tanto de coisas que eu já vi, tanto de coisas que eu já vivi. O próprio fato também de poder entender como é que as coisas funcionam, né, na Alemanha, entender como é que funciona a parte política, entender a parte da história da Alemanha. Muita gente distorce a história da Alemanha, entender como os alemães pensam, entender que eles não são culpados de tudo para sempre, né? Muita gente ainda tem esse pensamento: são nazistas, são isso, são aquilo. Isso é passado, né? Tem que ser lembrado para que se evite novamente que aconteça no futuro, mas as novas gerações não têm absolutamente nada a ver com essa geração nojenta, com esse passado nojento que a Alemanha teve e que faz parte da sua história. Eles reconhecem isso, eles sabem disso, mas eles olham para frente e já vêm construindo um novo país muito mais diversificado, muito mais multicultural, muito mais mente aberta, e a Alemanha realmente é um país excelente nesse sentido. Um dos pontos altos assim nesses 7 anos que eu posso afirmar, assim, em termos de vivência, é a questão de empregabilidade da Alemanha. Isso é um ponto positivíssimo assim que eu vejo. Ter a certeza de que, sabe, tem bastante emprego, tem muita oportunidade. A gente, quando mora no Brasil ou quando vê muito filme, né, a gente tem essa coisa em mente que os Estados Unidos é o país das oportunidades, self-made milionaire, não sei o que. A Alemanha eu vejo como um país excelente para esse tipo de coisa. É um país com muito trabalho, é um país que tem muita oportunidade. Através hoje da minha empresa, né, da Alemanha Investimentos, cara, eu converso com brasileiros todos os dias, faço assessoria de brasileiros todos os dias, que estão aqui trabalhando, tendo bons salários, tendo oportunidade de conquistar coisas que muitos deles não tinham no Brasil, podendo viajar, podendo ter acesso, né, a carro, acesso a bens materiais, acesso a experiências, né? Então pessoas aí de diferentes profissões, enfermeiros, médicos, engenheiros, profissionais de TI, enfim, então tem bastante oferta de trabalho e há uma demanda muito grande ainda por profissionais qualificados. Então eu vejo a Alemanha como um carro-chefe dentro da Europa nesse sentido. E é interessante também ver que passou tão rápido. 7 anos passaram muito rápido. Eu não consigo descrever em um vídeo tudo que eu vivenciei, tudo que as coisas, né, mais fodas assim que eu já vi. É muito difícil, parece que para mim ao mesmo tempo foi ontem, mas é uma quantidade tão grande de experiência que se junta, que se mistura, que se torna algo praticamente natural. A questão do visto, então, eu acho que esse seria um highlight, né, que eu jamais na minha vida teria imaginado que um dia eu ia me tornar cidadão alemão, cidadão europeu. Preciso gravar um vídeo ainda sobre isso, sobre a cerimônia da cidadania. Foi algo lindo para mim, muito emocionante. Receber um livro, receber uma certidão de cidadão de Darmstadt, cidadão alemão e cidadão de Darmstadt, do prefeito da cidade, né? Ouvir histórias de outras pessoas que também tiveram suas dificuldades, também tiveram aí percalços ao chegar aqui, superaram tudo isso e hoje também são cidadãos, cidadãs, e eu acho muito, muito legal isso, essa oportunidade realmente que eu tive. Gratidão, eu acho que é importante ser grato até nas pequenas coisas. Então, esses últimos 2 anos eu tenho refletido muito sobre isso também. Você só consegue alçar voos maiores, só consegue alcançar coisas grandes quando você tem uma percepção, um sentimento de gratidão pelas coisas que você já tem, pelaquilo que você já é, pelaquilo que você já conquistou. Então, só reclamar, só achar que tá tudo ruim, só ver o lado ruim das coisas. Então, infelizmente, às vezes eu conheço pessoas aqui só reclamam, só veem um lado ruim, só ficam falando das coisas negativas. Como eu falei, se você mudar de país com o coração amargurado ou com
essa mágoa, né, com essa impressão de que tudo está contra você, que você é estrangeiro, que está tudo errado, que as coisas não funcionam, você não vai evoluir, você não vai prosperar, você não vai conseguir se desenvolver em outro país. Um ponto-chave dentro desse meu desenvolvimento aqui na Alemanha, dentro desses 7 anos, onde eu subi alguns degraus, foi realmente ter essa percepção de que reclamar não iria funcionar, que se eu quisesse mudar alguma coisa eu teria que ir fazer, como foi a questão do meu mestrado, que lá fiz um mestrado, tentar ocupar uma outra posição, como foi a minha mudança de carreira. Então, para muitas pessoas é até difícil imaginar vir morar na Alemanha exercendo a própria profissão. Às vezes as pessoas têm a ideia de que você tem que morar em outro país e começar com serviços mais simples, né, trabalhando com serviços mais humildes, e não na sua profissão original no Brasil, o que não é verdade, né? Eu estou aqui para provar isso e existem aí milhares de outros brasileiros aqui na Alemanha e pelo mundo afora também demonstrando isso. E não se acomodar, eu acho que isso é o principal também. Quando a gente mora em outro país, essa sensação de que, né, o novo, de que as coisas são realmente melhores, de que a economia funciona bem, de que o país tem uma estrutura melhor, isso por alguns momentos pode trazer uma sensação ou uma vontade de se acomodar. Então, se você está vendo esse vídeo e quer mais um input, mais uma dica, não se acomode. Principalmente em relação ao visto, né? Então, eu já falei sobre isso também em outros vídeos. Cheguei aqui com visto para procurar emprego, consegui um emprego, meu visto foi mudado para o Blue Card, né, para o E-Carta, que aí eu estava amarrado ao empregador. Depois de 22 meses, assim que o visto virou 22 meses, eu apliquei para o visto definitivo, e aí depois do visto definitivo, assim que o meu período, minha documentação, meu alemão e etc., eu apliquei para a cidadania. Então não se acomode, não pense que está bom do jeito que está, porque pode ser sempre melhor. Eu acho que esse pensamento de melhoria contínua é algo que eu tenho dentro de mim e eu vejo que isso realmente funciona assim. É isso, já falei pra caramba, não sei mais o que dizer, é muita alegria, muita emoção, realmente eu sou muito grato, muito feliz pela oportunidade, continuo batalhando, continuo vivendo como se hoje, 7 anos depois, eu tivesse acabado de chegar. Eu procuro também viver assim, né? Me provando a cada dia que eu sou melhor hoje do que eu fui ontem. Então não estou aqui para provar nada para ninguém, somente para mim mesmo. Então esse é o meu objetivo maior, provar para mim mesmo que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Então eu acho que isso tem me ajudado bastante nessa minha caminhada. Se gostou, já sabe, deixa um like no vídeo, faça uma pergunta, faça uma sugestão. Agradeço aí a vocês que estão aqui comigo há bastante tempo, né? Tem gente que está aqui comigo desde quando eu me mudei para a Alemanha, 7 anos, então um beijo para você, um abraço para você que me acompanha há bastante tempo. E é isso, uma boa semana, um bom dia, uma boa noite. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.